De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, e nesse conteúdo aqui eu quero dividir com vocês informações importantes sobre a preparação de goleiros do Internacional. O Inter fez a demissão do seu preparador, do auxiliar de preparação, e tem muitos nomes sendo especulados aí. O Daniel Pavan, que já trabalhou no clube, e também o Taffarel, que está chegando nos Estados Unidos para estar com a seleção na Copa do Mundo. E eu tenho informações exclusivas para trazer para você aqui de conversas importantes que eu tive sobre esses dois nomes. Então se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o like, porque isso dá aquela moral pro canal, né? O teu like entrega o conteúdo para mais gente no YouTube, o YouTube entende que o canal tem relevância e aí mostra mais os vídeos, e se você tiver inscrito com o sininho ativado, não vai perder outros vídeos como esse, outras informações que a gente traz aqui. Sempre lembrando que esse vídeo não contém opinião, pelo menos não a minha, ele contém a opinião de quem eventualmente está no dia a dia, de quem faz parte dos clubes, quem são os jogadores, os técnicos, os dirigentes, as pessoas envolvidas, que são realmente as opiniões que importam. E a sua que também importa, eu quero um comentário aqui embaixo que eu tô lendo todo mundo. O Inter demitiu na segunda-feira, no dia de ontem, 1º de junho de 2026, Leonardo Martins e Aparecido Donizete. Leonardo Martins, o preparador de goleiros que estava no Inter, e o Aparecido Donizete, que era o auxiliar da preparação de goleiros. Os dois foram desligados, pelo que eu sei, tá? Pelos relatos que eu tive. A conversa com o Inter e o Leonardo Martins, ela não teve um critério técnico, assim, não foi apresentado a ele, não foi falado a ele nada em relação ao trabalho em si, só foi feito o desligamento, né? Pelo menos nessa conversa não aconteceu nenhum tipo de avaliação do trabalho. Mas até então existia dentro do Internacional uma avaliação que, ao menos publicamente, era de respaldo ao profissional. Bom, o Inter tomou essa decisão, demitiu o preparador de goleiros e agora o Inter vai em busca de novos profissionais. Tem informações importantes aqui. Primeiro, o Lucas Colar trouxe no seu canal aqui no YouTube e também no AM Colorado, que eu participei no dia de hoje, uma informação de que o Inter não dá um prazo para a contratação desses profissionais. Vamos lembrar que os jogadores estão só no seu segundo dia de descanso, né, de folga, de férias, nesse período de Copa do Mundo. Então, dali a, 14, 15 dias é que eles vão se apresentar no CT de novo, e aí sim é que é necessário ter o preparador de goleiros para trabalhar no dia a dia. Mas o Inter, ao mesmo tempo, entende que quanto mais cedo fechar esse profissional, mais cedo ele pode se integrar, saber as realidades dentro do elenco, como funciona a dinâmica da comissão técnica e tudo mais. Então, esse é o panorama em relação à chegada desta nova dupla, pelo menos, né, de um preparador de goleiros e um auxiliar de preparação de goleiros. O primeiro nome que eu quero falar aqui é o do Daniel Pavan. O Pavan, gente, ele começou naturalmente a ser especulado no Internacional à medida que o nome do Leonardo Martins foi confirmado como um dos nomes naquela lista de demissão, né? Que além desses dois profissionais de preparação de goleiros, teve o João Goulart, que é auxiliar de preparação física. E essa vai ser uma saída que não vai ser reposta. O Inter não vai contratar ninguém para essa função num primeiro momento. Mas o Daniel Pavan, pelo menos até onde eu tenho informações, ele não recebeu o convite, ele não foi procurado pelo Inter, o Inter não acionou esse profissional para que ele assuma a preparação de goleiros. Lembrando que o Pavan, ele sai do Inter e desde então, ele sai em 2022, se eu não estou maluco, ele sai em 2022 e desde então ele não trabalhou em nenhum outro clube. Ele tem outras atividades, né, da educação física, da sua atividade, mas ele não está exercendo a função de preparador de goleiros em nenhuma outra equipe e não exerceu desde que deixou o Internacional, já na gestão Alessandro Barcelos. A saída dele foi bastante conturbada, né? Houve quem dissesse que foi pela fase dos goleiros, houve quem dissesse que a saída dele se deu porque ele passava informações para alguns repórteres, que ele seria um informante da imprensa, e para outras pessoas dentro do clube é porque ele tinha alguns relacionamentos quebrados assim dentro do vestiário, e isso acabou culminando na demissão. Seja qual for o motivo, ele foi desligado do clube e desde então ele está trabalhando em outras áreas da sua profissão que não necessariamente a preparação de goleiros no dia a dia dentro de um clube. Além disso, tá, o Daniel Pavan, ele é um profissional que já foi ligado a outros clubes quando já houve outras mudanças. Por exemplo, quando o Grêmio demitiu o preparador de goleiros e estava por contratar ali
o Matheus Famer, que já saiu do clube também, o Grêmio chegou a sondar a situação, né? Ficou ali naquela de o Pavão ser um dos nomes observados e tudo mais, mas o Grêmio acabou não avançando. Então, por hora, sobre o Pavão, é isso. O Inter não procurou esse profissional e ele está em Porto Alegre, né? Se for convocado pelo Inter, se for chamado, provavelmente deva aceitar o convite para vestir a camisa do Internacional mais uma vez. Eu não sei se vai ser o Pavão que vai vestir a camisa do Inter, mas eu sei que você pode vestir uma bela camisa como essa aqui, ó, essa overshirt da Minimal Club. Essa aqui é a camiseta da Minimal Club, hein? É a minha dica especial aqui do canal. Cupom FLORES, que dá desconto em todos os itens do site. No que está em promoção, nos kits, calça, tudo tem desconto com o cupom FLORES lá no site da Minimal Club e comprando R$700, você ainda está concorrendo, tá nos últimos dias aí a promoção para, quem sabe, né, ir à Copa do Mundo assistir um jogo do Brasil com tudo pago pela Minimal Club. É a dica aqui do canal Repórter Bruno Flores, camisetas básicas, a melhor básica do Brasil, uma camiseta que não encolhe, que não dá bolinha, que não vai alargar, que valoriza o caimento do corpo masculino e, além disso, é um produto de alta durabilidade. Então é um investimento para você ficar bonitão, beleza? E para a gente terminar esse vídeo aqui, eu não posso deixar de falar do Taffarel, porque o Taffarel também é um nome que veio à tona, né? Alguns repórteres, alguns colegas têm a informação de que o Inter analisa essa possibilidade. Particularmente, eu não tenho informação sobre o Inter estar debatendo internamente sobre o nome do Taffarel, tá? O que eu posso dizer para vocês aqui, e isso é muito importante, tá? O Internacional não fez contato com o Taffarel. O Taffarel esteve no CT na semana passada, se não estou enganado, ou há 2 semanas no máximo, visitando as instalações, acompanhando o trabalho do Fabinho Soldado, do Pesolano, do Abel Braga. Ele foi recebido pelos dirigentes e aí conversou com a comissão técnica e tudo. Então ele esteve no CT. E aí, inclusive, há quem acredite que o fato de ele ter feito essa visita é o que motiva hoje com que esse nome seja tão bombado assim por muita gente para assumir a preparação de goleiros do Inter. Mas adianto, o Inter não convidou o Taffarel. Tem um outro ponto importante aí também sobre a questão dele, porque hoje ele está livre no mercado em termos de clube, né? Ele está livre do Liverpool, ele saiu do Liverpool na metade do ano passado, em 2025. E desde então ele está só com a seleção brasileira. Mas o contrato do Taffarel com a CBF, ele não é só com a seleção brasileira principal masculina do técnico Carlo Ancelotti. Ele não é só um membro da comissão da seleção principal que está na Copa do Mundo, que está nos Estados Unidos. Ele tem um contrato com a CBF. Então o contrato dele tem outras atribuições em relação a outros goleiros, em relação a uma metodologia de outras categorias. Então ele tem uma carga de trabalho maior do que ele teve em outros momentos, inclusive quando acumulou função, quando estava no Liverpool junto com o Alisson. Então hoje a agenda do Taffarel ela é um pouco mais complexa de ser conciliada entre um clube e a seleção brasileira. E eu estou dizendo isso porque eu conversei com o Taffarel. E o Taffarel me confirmou que se ele recebesse um convite, seja do Inter, de outro clube, com a situação atual dele de contrato com a CBF, muito dificilmente ele conseguiria conciliar. Então esse é um nome que pode praticamente ser riscado, a não ser que algo, olha, uma reviravolta aconteça, ele consiga de algum jeito ali rever essa questão com a CBF ou fazer um acordo diferente com o Inter. Teria que ser algo muito fora da curva para que o Inter fizesse um convite e o Taffarel pudesse aceitar. Sem contar o fato de que ele está envolvido numa Copa do Mundo e não é essa a hora para uma negociação acontecer, né? Porque ele está envolvido com a seleção brasileira. Então, eu tinha todas essas informações para trazer para vocês aqui. Acredito que são informações importantes, informações que valem o seu like aqui no canal, né? Que valem a sua inscrição e o sininho ativado, porque você sabe, né? A qualquer momento a gente está de volta por aqui com mais informações, informação apurada, checada e trabalhada para você formar a sua opinião e deixar aqui nos comentários. Valeu?